Então vamos aqui para o nosso exemplo mais prático, inclusive usando a ferramenta adequada para isso, o Excel, onde nós vamos falar do custeio padrão, considerando todas as variáveis, né? Quando matéria-prima, quanto o rateio também, né? Do gasto fixo, gasto comum, considerando a mão de obra, dentro de um processo fabril. Aqui, esse caso que nós vamos fazer é o mesmo exemplo que está no material de apoio, no e-book nosso, tá? Mas aqui nós vamos construir esse raciocínio passo a passo. O primeiro passo aqui, ele apresenta, né, os elementos relacionados ao custeio padrão, o estimado, matéria-prima, mão de obra e os gastos fixos. Aqui nós já deixamos pré-alimentadas as informações relacionadas ao nosso quadrante, nós temos os elementos, né, matéria-prima, mão de obra, gasto fixo, quantidade produzida, as quantidades e os números relacionados ao custeio padrão, relacionado ao custeio real, né, o que realmente aconteceu, as variações, tanto em monetário, quanto também em percentual, além da análise se isso é favorável ou desfavorável. Primeiro passo, então vamos registrar as informações. Então eu tenho duas matérias-primas nesse processo produtivo, a primeira gasto 9,50, a segunda 6,50. Tá? E tenho também mão de obra relacionada a dois departamentos. O primeiro departamento eu tenho um gasto 3,70 e o segundo 2,30. Além disso, também ele menciona, né, a questão do gasto fixo, que é R$24 mil por mês, que já deixei alimentada essa informação. Ao lado um P, que está relacionado à previsão, ok? Estimativa. E também a quantidade de volume produzido, 6.000 unidades. Vamos deletar essa informação e promover aqui a informação do custo real. Vamos fazer o mesmo procedimento. Então, a matéria-prima 1, por enquanto sem análise, R$10,30. Matéria-prima 2, R$7. Primeiro departamento, R$4,20. Segundo departamento, R$3,40. Teve um realizado de 30 mil de gastos fixos ou custo indireto de fabricação, já está registrado ao lado de um R de realizado, e quantidades produzidas de 5 mil. Após realizar essa análise aqui, né, transcrever na verdade as informações, nós vamos aqui começar a fazer a comparação. Primeiro tópico, matéria-prima. Antes de fazer a comparação, vamos fazer um subtotal ali, para a gente ter uma ideia, né, do total de matéria-prima estimada e realizada. Então, R$16, realizou R$17,30. Primeira análise, variação em monetário. Custo real menos custo padrão. Então, 16 para 17,30, eu percebo uma variação maior, nesse caso está positivo, desfavorável, de R$1,30. Faço a mesma análise, o mesmo cálculo para as demais, para a gente conseguir compreender de onde veio aquele R$1,30. Eu consigo perceber que 80 centavos veio da matéria-prima G e 50 centavos da matéria-prima H, ou matéria-prima 1, matéria-prima 2, ok? O que representa uma variação em percentual, como que eu faço essa continha? R$1,30 dividido por 16. Então, está aqui a análise de 8,13%. Caso eu queira também, eu posso fazer essa análise do custo real dividido pelo padrão, menos 1, que também dá 8,13, tá? São só formas diferentes para você fazer. Fique à vontade em escolher a melhor. Eu vou deixar aqui a variação dividido pelo custo padrão, tá? Então, todos os campos a gente faz isso. Aqui a minha célula já está configurada para percentual, por isso que já deixou em percentual. As células em monetário eu não deixei aqui para não ficar, às vezes, muita informação, mas caso você queira, pode colocar também em monetário. Então, eu percebo matéria-prima, uma variação desfavorável, né, em todos os pontos, né, em virtude que ele está tendo um valor maior, real, do que o estimado. E aqui faz muito aquele questionamento. O que houve, né, nesse sentido? O que aconteceu dessa matéria-prima? Que ele trouxe um montante financeiro, né? É interessante analisar todos os elementos, né, para poder fazer o questionamento correto. O que aconteceu para ter essa variação superior? Inclusive, eu vejo que a matéria-prima G tem uma variação desfavorável um pouco maior. Tá? E a gente faz essa mesma análise na mão de obra. Então, primeiro passo, a gente soma o total. Tá? Aqui eu posso, inclusive, Ctrl+C, Ctrl+V, que ele já faz a soma, tá? E depois faz aquela análise, olha, R$7,60 menos R$6. Se eu quiser, olha só, Ctrl+C, Ctrl+V ele da matéria-prima, ele já faz, só para mostrar que a gente tem essa possibilidade de automação das ferramentas, tá? Inclusive, a gente poderia ter feito isso aqui já de todas, mas fazendo passo a passo. Faço também essa análise percentual, olha, vou até copiar do anterior, colar aqui, ele já faz toda a análise. Inclusive, eu já consigo identificar como está positiva uma variação desfavorável, porque eu tinha uma estimativa de mão de obra de R$6, estou gastando R$7,60, R$3,70 estou gastando R$4,20, R$2,30 estou gastando R$3,40. Todos os casos favoráveis. O que chama atenção, principalmente, é o departamento 2.
e que ele está quase 50% acima, né? Então esse departamento 2, em termos de mão de obra, chamou mais atenção. Inclusive, de maneira global, a mão de obra chama mais atenção do que a matéria-prima. Então, são um ponto de atenção para rastrear e questionar esse processo aí na prática. O que aconteceu, né, nesse departamento 1 e 2, principalmente no 2, que passou, né, bastante. Okay? Depois nós fazemos o rateio do gasto fixo, considerando que ele é 24 mil, dividido pela quantidade produzida. E no real, semelhante, né, 30 dividido por 5 mil. Okay? Então, nós já temos, olha só, uma variação monetária de R$2, que representa em percentual 50%. Então, até o momento que chama mais atenção, mais inclusive que a mão de obra, são os gastos fixos, né, que teve uma elevação de 50%, ou por unidade R$2. E talvez você esteja se perguntando, né, nossa, uma variação de 50 centavos, R$1, 80 centavos, tá tudo certo. Mas aqui nós estamos falando da variação em unidade. Isso no montante global, né, vai dar uma diferença grande. Isso falando de um único processo produtivo. Se essa empresa tiver vários produtos, isso dá um impacto gigantesco, né? Vamos ver aqui em termos de custo unitário, onde nós vamos somar a matéria-prima, a mão de obra e o custo indireto de fabricação, tá? Lembrando que aqui nós estamos fazendo essa composição do custo unitário utilizando o custeio por absorção, onde nós só estamos colocando o variável, né, matéria-prima e as mãos de obras, né, e também o fixo, né, que é o rateio ali daquela gasto em comum, perfeito? Então aqui nós vamos ter a variação do monetário, vamos fazer aqui novamente a forma para não copiar, então 30,90 menos 26, de R$ 4,90, R$ 4,05, e em percentual, 4,90 dividido por 26, ó. Então tem uma variação ali desfavorável do custo de 18,85%, ou seja, eu percebo que realmente eu estou acima, e olha em percentual, monetariamente às vezes é realmente pouco, né? Quase R$5, isso é de fato muito pouco. Mas em percentual é 20% acima do que eu estimei. Isso impacta na minha margem, na margem de contribuição, no ponto de equilíbrio dessa empresa, né? Então é interessante analisar. Claro que aqui a gente talvez não pode dizer que sim, vai impactar diretamente na margem de contribuição, porque aqui também está jogando os gastos fixos, né? Usando o custeio por absorção. Mas de fato impacta na margem global do negócio. E a variação em termos de unidades, olha só. Então tem uma variação de 1.000 unidades. Esse número ficou negativo, olha só, porque ele ficou abaixo, né? E qual será a variação em percentual? Olha que interessante. 16%. Olha que interessante. Aparentemente, né, os números positivos nós percebemos que são desfavoráveis, então negativo será que é favorável? Nesse sentido a gente analisa, ó, se eu estou produzindo menos do que eu estou estimando, é uma variação também desfavorável. Estou produzindo 16% a menos do que eu estou prevendo, né? E vamos ver o impacto no custo global? Se eu sei o custo unitário, multiplicado pela quantidade produzida, ó. Olha que interessante essa análise. Essa aqui é muito boa. Olha que interessante essa análise. Eu tenho um custo estimado total de 156 mil. Aconteceu 154.500. Então, menos 1.500 significa que é favorável? Cuidado. Realmente, menos 1.500 significa que você está abaixo do que você previu, assim como aquelas quantidades produzidas. Mas nem sempre estar abaixo é vantajoso. Por exemplo, você produzir abaixo do que você estima em quantidade é desfavorável, né? Então, porque você tem que produzir no mínimo aquilo dali para cima, principalmente para diluir aquele gasto fixo. E no caso do custo padrão, aparentemente, olhando o número global, pode ser uma vantagem, né? Opa, você estimou 156, gastou 154, ótimo. Mas, como ele produziu 1.000 unidades a menos, e o custo unitário está muito maior, por isso que aquilo dá a falsa sensação, né, em que eu estou gastando menos. Aqui eu tenho que tomar cuidado. Se eu olho o número global, talvez eu vou tomar uma decisão, achando que eu estou tendo uma economia de 1.500, de quase 1%. Quando na verdade não é, porque se ele produzisse aquelas 6.000 unidades, na verdade ele estaria passando, né, estourando o orçamento. E olha só o que nós colocamos aqui no nosso relatório, né, de conclusão, que eu coloquei aqui abaixo para vocês. Olha, então analisando essa empresa Ordones, né, considerando esse custo do produto X, né, naquele período, pela metodologia de custeio padrão, nós temos a seguinte conclusão. A empresa ela produziu 16,67% a menos do que estava previsto, que foi o número que nós identificamos, de 6.000 para 5.000 unidades, que em percentual tem essa representatividade, e aumentou 18,85% em relação ao planejado. Então, produziu menos, gastou mais, né?
E quais foram os fatores que contribuíram para isso? Primeiro, ele colocou o gasto fixo ou custo indireto. Teve um aumento de 50%, que foi o maior percentual que nós mencionamos. Outro fator também foi a mão de obra, que de maneira geral, né, aumentou 26%, e destacando o segundo departamento, teve um aumento de 47%, né, quase 50% também. E por último, né, atenção sobre as matérias-primas, que no total aumentaram 8%. Então a gente vê ali o impacto, né, as causas. E olha a solução. É recomendado, né, que a empresa, né, para ter esse resultado operacional com eficácia, né, para atingir o mais próximo possível do estimado, em que ela produza pelo menos as quantidades, né, planejadas ou até mesmo superior, inclusive foi algo que a gente adiantou, né, respeitando, né, os limites dos recursos da capacidade produtiva, porque quanto mais ele produzir, mais ele vai diluir, né, aquele gasto fixo, que foi algo que nós comentamos, né, isso vai impactar numa redução do custo unitário, menor custo unitário para o produto, né, e vai ter automaticamente um resultado financeiro mais atrativo e possibilitar ele estar trabalhando, né, mais próximo possível do valor planejado. Outro ponto que nós colocamos aqui, né, para conclusão, né, que essa situação operacional e financeiro, né, dessa empresa, ela precisa de um melhor acompanhamento do processo produtivo para entender as causas da não realização da meta de produção e do aumento dos custos citados anteriormente. Então, ou seja, não adianta nada só ter a ferramenta, monitorar é importante, né, padrão, estimado, realizado, se eu também não vou correr atrás do que aconteceu. Por que não produziu 6 mil? Por que e automaticamente não produziu 6 mil e se impactou de maneira direta, olha só, no gasto fixo, no rateio do gasto fixo ali do jeito que foi feito? Porque não produzindo 6 mil unidades, ele acabou absorvendo, né, o valor maior. Inclusive o valor do gasto fixo foi superior. O que houve, né? Falei na projeção. O que aconteceu com o segundo departamento? Houve uma evolução de quase 50%. E o que aconteceu com a matéria-prima? Então a gente tem que fazer esses questionamentos, entender na prática o que houve, né? Se foi variação só de preço, foi variação de quantidade, foi uma variação mista, quem tá fazendo esses apontamentos, né? O que está acontecendo no meu processo produtivo, os meus maquinários, né? Será que eles estão realmente alinhados, está com a manutenção em dia? Porque isso pode afetar também, dependendo do processo produtivo, pode estar trabalhando de maneira eficiente. A equipe também está trabalhando de maneira engajada, é interessante fazer esses questionamentos. Então, o instrumental, a ferramenta, ele aponta os caminhos. A ferramenta, ela não dá por si só a solução. Ela mostra, né, assim como o exame médico, por onde você deve investigar mais. E aí é de sua competência continuar esse trabalho de investigação conforme a relevância dos percentuais que nós analisamos. Caso não seja feito isso, nós vamos impactar, vamos imaginar que isso vai impactar financeiramente o negócio, inclusive, né, de maneira recorrente, podendo até fechar as portas da corporação. Então, finalizamos aqui o nosso exemplo prático relacionado ao custeio padrão, e eu quero te ver também na resolução dos exercícios, onde nós vamos reforçar esses aspectos, além de cases reais, né, de empresas que nós já atendemos, claro que de maneira mais adaptada, de maneira mais objetiva. Até lá!